Começa agora o Aratu 24 Horas com Alex Silvestre. 6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia. É o seu Aratu 24 Horas que já está no ar. Seu noticiário de todas as manhãs. Chega mais, corre para a frente da telinha. Alex Silvestre já está no ar trazendo informação e prestação de serviço para você e para sua família. Nesse exato momento, Avenida Paralela, isso mesmo. A gente está percebendo aí o fluxo no sentido centro, inclusive que vai dar ali justamente na região do shopping ali, que o novo viaduto foi inaugurado, viu? Já já a gente vai falar inclusive sobre isso aqui com você aí de casa. O trânsito já foi liberado então. A gente tem outro ponto da nossa cidade para a gente dar uma circulada aí. Olha aí, mais uma vez a nossa capital. Esse contraste é maravilhoso, mas parece inclusive um quadro. A gente vê inclusive as residências da comunidade, também os prédios aqui da nossa capital. Olha a Arena Fonte Nova lá. Eu quero convidar você aí de casa para tomar um cafezinho gostoso com o Silvestre nesse exato momento. Já já a gente vai falar inclusive de Bavi. Chega mais, hein? Ó, vem aqui comigo. Já estou pronto aqui, eu e a minha equipe, para trazer para você informação de qualidade com esse cafezinho gostoso. O seu já saiu do fogo? Aquele cuscuz com ovo já está pronto? Cola mais aqui na telinha do 4.1. Me dê licença que eu estou entrando, que Papai do Céu abençoe a sua casa, a sua família. Me dá um minuto da sua atenção, porque em instantes eu vou trazer aqui atualizações do taxista e comerciante que foi sequestrado por 3 homens encapuzados na frente de casa. Ele foi levado para uma região de Matagal, isso no interior aqui da Bahia, e a gente vai trazer atualizações desse caso em instantes aqui no nosso programa, no Programa do Povo Baiano, que tem vez e voz e que é feito para você e por você. Hoje é terça-feira, hein? 27 de janeiro de 2026. Vem comigo, a gente já deu um giro pela nossa cidade, a gente vai então aqui iniciar o nosso noticiário, trazer para você aí, aliás, pedir, solicitar, né, a sua ajuda, a sua companhia ao longo dessa manhã. Quero saber se você já mandou mensagem aqui pra gente, a sua denúncia, a sua participação nas nossas redes sociais. @TV Aratu é o Instagram oficial da nossa emissora. Você também pode conversar comigo, comigo mesmo, no @AlexSilvestreTV. Vai lá, tem um conteúdo legal para você, também muita informação e prestação de serviço no nosso Instagram, tá bom? Você pode acompanhar também essa transmissão, além da televisão aberta no canal 4.1, na nossa querida Salvador, região metropolitana e interior, em qualquer lugar do mundo pelo YouTube. Atenção você que está no YouTube, um abraço todo especial e carinhoso para você aí que está participando com a gente. Pode deixar sua mensagem aqui no chat, a sua denúncia, a sua sugestão de pauta. E para a gente começar essa terça-feira, a gente precisa começar com informação que acaba impactando aí no desenrolar do nosso dia. Como é que fica o tempo, por exemplo, nessa terça-feira? Você aí de casa sabe? A gente vai então com a nossa previsão do tempo, que está aí na tela, vai aparecer para você nesse exato momento, então presta atenção, você que é aqui da capital e também do interior, porque eu tenho uma previsão do tempo para você. Ó, Salvador, sol com algumas nuvens, hein? Chove rápido durante o dia e a noite, a mínima 23 e a máxima de 30. Juazeiro, sol com algumas nuvens e chuva pela manhã. Tempo firme à tarde, chove rápido durante a noite, a mínima 23 e a máxima de 34 graus. Bom Jesus da Lapa, aquele abraço a todos os moradores então de Bom Jesus. Sol com algumas nuvens, hein? Não chove, a mínima é de 20 e a máxima de 32. Essa foi a previsão do tempo aqui no nosso Aratu 24 Horas. Em instantes eu vou trazer para você também tudo sobre o Bavi, porque está repercutindo ainda nessa terça-feira. Vou trazer também para você o que está acontecendo na política. Já falei para você que o prefeito Bruno Reis acabou de inaugurar aí uma obra importante para a mobilidade da nossa capital, o viaduto que fica ali na região do Iguatemi. Agora presta atenção, porque eu quero falar sobre algo que impacta literalmente os moradores da periferia. Eu estou falando das festas de paredão, tá, gente? 4 paredões, eles foram apreendidos pela Polícia Militar em diferentes bairros aqui de Salvador. Som alto, sem festa aí, com festa sem autorização e perturbação do sossego público na mira da polícia, hein? Eu quero chamar agora, convidar aqui para o nosso Aratu 24 Horas, a repórter Lara Linhares, que tem mais informações pra gente. Lara, bom dia, cadê você?
Exatamente, ao longo do final de semana, pelo menos 5 festas tipo paredão foram encerradas em Salvador. Isso além das ocorrências que acontecem no interior da Bahia. Mas aqui em Salvador teve festa paredão que foi encerrada no bairro de Saramandaia, em Pernambués, em Nova Brasília, em 7 de abril. Quem vai conversar com a gente agora é o Tenente Coronel Ricardo Márcio, que é o comandante da 22ª, que fica aqui em Cajazeiras. Coronel, muitas festas desse tipo acontecendo, mas Polícia Militar partindo para cima, intensificando a Operação Paredão. Isso mesmo. A Operação Paredão ela foi desencadeada pelo Comando de Operações da Polícia Militar do Estado da Bahia. O objetivo é inibir esses eventos abusivos com o uso de som excessivo, inclusive automotivo. De maneira alguma, eu sempre saliento que a Polícia Militar está se insurgindo contra o direito ao lazer das pessoas, como alegam alguns. Mas a gente tenta conscientizar as pessoas que o exercício do direito, de qualquer direito previsto no texto constitucional, ele não pode ser feito de maneira absoluta. Aí ele tem que ser alinhado com o direito do meu semelhante. O meu direito ao lazer, ele esbarra no direito do outro ao sossego, ao repouso noturno. Então, a gente conclama a população para que interaja com a Polícia Militar através do fluxo normal 190 ou quem se preferir através do Disque Denúncia 181 e terá sua identidade preservada. A operação está se estendendo em todo o estado da Bahia e para que vocês tenham ideia, além desses locais que foram citados, nós tivemos também vários equipamentos de som apreendidos em Cajazeiras, 8 e Águas Claras. Eu destaco que na área da Cidade Nova, alguns marginais chegaram ao ponto de atirar nas guarnições da Operação Paredão da 37ª CIPM e que revidou e conseguiu apreender esses equipamentos e uma farta quantidade de drogas. Em uma das situações, o proprietário do veículo se recusou a desligar o carro e foi necessário chamar o guincho. Isso, exatamente na Cidade Nova. Então, assim, a Polícia Militar não está aqui afirmando que paredão é uma manifestação do crime organizado, mas as evidências estão aí. É inegável que o número de apreensões de armas de fogo, de armas brancas, de drogas, de prisões em flagrantes nessas festas abusivas tem crescido muito. E a gente se coloca ao lado do cidadão de bem e afirma, é só o início dos trabalhos. A gente vai fazer um trabalho incansável, uma atividade incansável para salvaguardar o bem-estar e a paz da nossa sociedade de bem. Dentro dessas atuações, houve algum revide contra a polícia? Em várias situações, em várias partes do estado, nós temos tido notícia de indivíduos que estão nos paredões, que atiram, que enfrentam as guarnições, o que volta a evidenciar a minha fala no sentido de que as ligações desses eventos abusivos com a criminalidade, a ligação é evidente. Para a gente encerrar, como é que a população pode colaborar? O senhor já avisou, já disse que é através do 190, mas quem mora nesses bairros onde vai acontecer uma festa tipo paredão e a pessoa se sente incomodada, o que essa pessoa deve fazer, coronel? Denuncie. Hoje nós trabalhamos com um policiamento orientado pela inteligência. Então a nossa intervenção é cirúrgica para evitar desdobramentos negativos. A gente faz um mapeamento prévio, uma análise da mancha criminal. Mas a gente conclama as pessoas para que denunciem, use quem preferir o 181, o Disque Denúncia, vocês terão a identidade preservada e a participação da comunidade é de vital importância, sem que vocês se exponham, sem que vocês se coloquem em risco e deixem esse combate conosco. E a gente vai e adota as medidas pertinentes no sentido de trazer paz e qualidade de vida a todos vocês. Muito obrigada pela entrevista, Tenente Coronel Ricardo Márcio, que é o comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar, que funciona aqui em Cajazeiras, falando pra gente sobre as festas tipo paredão que ocorreram aí na cidade e também no interior do estado no último final de semana. A Operação Paredão está sendo intensificada pela polícia nesse verão. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Lara, obrigado pelas informações. Agora 6h09. Eu só tenho uma coisa para falar para você. Você acha que a festa tipo paredão é cultura? Você siga então o que diz a lei, a cartilha, tá?
Porque se você gosta dessa mala, desse som aí, do seu carro batendo um bam, bam, bam no seu juízo, o problema é seu. Só não venha colocar no meu juízo e no juízo de Zé e de Zefinha que estão assistindo agora o jornal. Sem contar que a gente fala muito da lei do silêncio, mas a gente precisa entender uma coisa aqui. A gente precisa entender uma coisa, que independente do horário, manhã, tarde ou noite, se for um barulho ensurdecedor, um barulho que não dá para ninguém, a sociedade viver ali tranquilamente, você pode estar aí, presta atenção, perturbando o sossego público, tá? E a lei do silêncio é baseada no artigo 42, na lei de contravenções penais, tá? Então, é antes das 10 da noite, mas aí você coloca um carro na frente da minha porta, que mais parece um trio elétrico, tenha santa paciência. A porta bate, a porta fica tremendo, que eu vejo a hora a casa cair. Vejo a hora a casa cair. Se você gosta, o problema é seu. Você entra dentro de um estúdio desse aqui, que tem uma acústica assim. Você coloca esse carro no talo e fique você, doido, maluco, sozinho dentro. Você não obriga ninguém a ficar com esse negócio aí no ouvido não, viu? 6h11 na Bahia, eu quero falar agora de um tiroteio lá em Paripe que termina aí com a apreensão de arsenal. O policiamento ele foi reforçado, gente. A PM disse que o grupo com 11 homens armados planejava o ataque ali na Fazenda Cocos 2, mas acabou surpreendido pelos militares, hein? Metralhadoras, munições e um aparelho celular foram apreendidos nessa ação. O policiamento, como eu falei, foi reforçado na região. Quem que tem as informações, ô Dadá? 6h11. Então é um logo. Você tá vendo aí tudo que foi apreendido, ó. Policiamento reforçado na região. Esse camarada tava com material, é? Olha aí. Polícia conseguiu, então, colocar aí a mão. Isso aí é um baque tremendo, né? Rádio comunicador, munição, fuzil artesanal, tudo isso aí para fazer o mal. Para fazer o mal e atormentar a gente ainda mais. Tem gente que atormenta com som, tem outros que atormenta aí, ó, com a questão de arma de fogo, o tráfico de drogas que tá comendo solto aqui no centro, hein? Tá dominado tudo aqui, cabeleira. 6h12 na Bahia, dominou tudo. Ainda vem dizer que tá tudo certo, tudo tranquilo. Pelo amor de Deus. Olha, assunto que a gente não para de mostrar aqui no Aratu 24 horas, hein, gente? As ações dos vândalos transvestidos aí de torcedores, 2 homens, estou falando de 2 homens, foram presos com armas e explosivos antes do Bavi, lá em Pituaçu. Integrantes da Imbatíveis foram flagrados com revólver e granadas artesanais. Em plataforma, a Bamor estava com 5 explosivos. Ou seja, a gente está vendo essa violência desenfreada de ambos os lados aí de torcedores, né? Eu quero convidar agora a repórter Dani Mazei, que tem mais informações, porque a Polícia Civil do Estado da Bahia, apesar dessas apreensões que foram realizadas, abriu a partir de agora uma investigação na tentativa de encontrar outros integrantes de torcidas organizadas envolvidas nisso aí. Eu já tenho, inclusive, aqui o meu amigo Fabrício Cunha no estúdio da TV Aratu. Muito bom dia para você, Fabrício. Mais uma prisão, então, mais uma prisão que a polícia realiza aqui na nossa Bahia. Eu quero convidar você, Fabrício, para a gente assistir aqui a reportagem da Dani Mazei, que está chegando agora na tela do 4.1, 6h13 no ar. Isso, Alex, bom dia para você, ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A gente fala desta ocorrência antes do clássico Bavi. Batalhão Gêmeos conseguiu fazer uma abordagem, uma ação exitosa, conseguiu prender 2 homens em flagrante, o Kaique e o Ramon, que estavam com um revólver calibre 32, estavam aí também com artefatos explosivos caseiros e também com mais de 200 frascos de lança-perfume. Eu vou conversar aqui agora com o Tenente Coronel Emiliano, do Batalhão Gêmeos, para a gente entender como foi que tudo aconteceu. Tenente Coronel, bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor falasse dessa abordagem, onde é que eles estavam quando foram abordados, como é que foi toda a ocorrência. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos aqueles que nos assistem. Esses indivíduos já estavam sendo monitorados pela nossa inteligência e eles estavam se deslocando para o estádio de Pituaçu para se encontrar com a torcida organizada que iria caminhar até o Barradão. Nós realizamos a abordagem
Eram dezenas de indivíduos, vários deles conseguiram evadir, mas esses 2 foram capturados e com eles foram encontrados essa quantidade de entorpecente, a arma e também 2 artefatos explosivos caseiros. E o senhor disse que tinham mais pessoas que conseguiram correr, mas vocês conseguiram prender os 2 e o golaço, né? Porque o material que foi apreendido era um material aí com alto poder destrutivo, uma arma, artefatos explosivos. O que foi que eles disseram para vocês em relação a esse material? Justamente. Eles falaram que a droga seria usada lá no estacionamento Barradão e esse artefato explosivo era caso encontrasse algum torcedor rival. E a gente está falando dessa ocorrência com relação à TUI, que é a torcida uniformizada dos imbatíveis, do Vitória, mas também teve ocorrência e apreensão com relação à torcida rival, da Bamor, não é isso? Sim. Tivemos também no bairro de Plataforma indivíduos, né, da torcida da Bamor que foram detidos portando também material explosivo. E nisso a gente gostaria inclusive de orientar a todos esses torcedores que evitem o manuseio e o transporte desse tipo de material que eles colocam em risco a vida deles, a vida dos seus companheiros, bem como todas as pessoas que estão em volta. Tenente Coronel, parabéns ao senhor, ao Batalhão Gêmeos, a toda a Polícia Militar que age principalmente em dias de jogos de forma preventiva. Por isso que, inclusive, a gente viu que, apesar dessas ocorrências, o Bavi em si foi um Bavi que não teve, né, grandes ocorrências em relação a tumultos, confusões. E eu queria que o senhor mandasse um recado agora para esses torcedores que, na verdade, são criminosos, né, que saem de casa armados. Então, eu queria que o senhor desse um recado para eles. Lembrar a todos eles que o Estatuto do Torcedor ele é bem claro, inclusive dentro das penalidades está a proibição de entrada no estádio. Então imagine você, torcedor, sem poder ver, assistir o seu time de coração. Então é interessante repensar os atos e a disputa ela precisa realmente ser dentro de campo e não nas ruas. Obrigada, viu, Tenente Coronel Emiliano. Então é isso, Alex, a gente está aqui falando das ocorrências, né, principalmente no dia do Clássico Bavi, os flagrantes que aconteceram. A gente segue acompanhando tudo e qualquer novidade a gente volta a falar sobre o assunto aqui no Aratu 24 Horas. Com imagens de Ramide Franco Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Dani, obrigado pelas informações aí. Fabrício, eu já sei a sua opinião. Eu já sei a sua opinião e não é porque somos amigos que eu preciso concordar, certo? Vai ficar chateado comigo? Não, fique à vontade. Fique à vontade. Bom dia, gente. Fabrício, por favor, seu público, Fabrício. Bom dia para você, ligado aqui no Aratu 24 Horas. Estamos juntos para falar de futebol, mas infelizmente tendo que falar também dessas cenas lamentáveis de criminosos que fingem que são torcedores, Alex. É isso. O que a gente vê aí, eu discordo da sua opinião, como eu já falei em outras vezes, até nos bastidores aqui. Na questão da torcida mista? Na questão, a torcida dele é o seguinte, é sempre na ida para o estádio. Não, na verdade é o seguinte, só para deixar claro. A gente tem, já há alguns anos, em Salvador, um dos poucos estados que isso acontece, onde a torcida em dias de clássico tem que ser única. Ou seja, anteontem, no Bavi, só tínhamos a torcida do Vitória no Barradão. Isso para coibir a violência. No entanto, o que fica claro, em todos esses anos de proibição de torcida mista ou das duas torcidas no estádio, é que os acontecimentos, os crimes acontecem longe do estádio ou fora do estádio. No estádio não tem ocorrência, nem quando as torcidas estavam juntas dentro do estádio. Então, a partir do momento que o Ministério Público recomenda, que a Segurança Pública recomenda, que os clubes também acabam acatando e a gente tem os Bavis sempre com torcida única, a gente já perde no start para a violência. A gente já fala, vocês são mais fortes, a gente vai lidar com isso, colocando apenas uma torcida no estádio. Mas percebam que mesmo assim a violência continua. As duas torcidas, imbatíveis com explosivos, a Bamor com explosivos, eles queriam o quê? Se encontrar para se matarem? São criminosos. Então essa é a minha opinião, Alex. Eu acho que no estádio não deve haver a proibição. Assim como em Fortaleza, assim como a gente viu agora há pouco um Flamengo e Vasco com as duas torcidas, inclusive em setores mistos. Mas aí você quer o quê? Você quer colocar esses animais todos em um único recinto? Porque no estádio está tudo controlado, ambiente controlado no estádio, até esses animais no estádio acabam se comportando. Então, eu acho que a gente tem perdido muito
quando a gente coloca a torcida única, perde o evento de futebol que é tão lindo, tão maravilhoso, onde as torcidas, inclusive, fazem um bom espetáculo, as organizadas, essas mesmas, imbatíveis, Bamô, no estádio eles vão muito bem, com bandeiras, com gritos bem legais, acabam inflamando os outros torcedores que não são de organizadas, que estão ali também para torcer. Então, dentro do estádio, o ambiente é controlado. A gente precisa, para ontem, liberar de novo as duas torcidas no estádio, seja no Barradão, seja na Arena Fonte Nova, e reforçar a segurança em dias de clássico nos bairros espalhados pela capital. Perceba que já há algum tempo, né, a gente tem alguns torcedores, desde o ano passado, que nesse momento de clássico ficam detidos. São menos de 10 ainda, mas pelo menos já é um passo dado. Torcedores que participaram de outras brigas recentemente, nesse momento, alguns desses ficam detidos em dias de clássico, sob a possibilidade de serem penalizados ainda mais do que somente se apresentar à delegacia no dia de clássico. Então já temos esse início, mas é muito pouco. Eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais, prender esses criminosos, tratá-los de maneira individual. CPF, você estava com a bomba, você vai ser preso como terrorista, criminoso de alto grau. Essa bomba vai matar alguém. Como outra que recentemente, há 4 anos atrás, caiu dentro do ônibus do Bahia. Por muito pouco, os jogadores do Bahia acabaram sofrendo lesões graves. O Danilo Fernandes chegou a sofrer lesões nos olhos, como me lembra aqui o grande Udásio Santana, nosso coordenador. No Vitória, Dudu e Rodrigo Andrade foram perseguidos na região de Canabrava até serem alcançados no bar e ali acabaram por muito pouco não tendo lesões graves. Os torcedores bateram neles, eles acabaram depois até saindo do clube. O Dudu está de volta e depois foi abraçado pela essa mesma torcida. Então, assim, é muito confuso. Para mim, a gente tem perdido para essa violência a partir do momento que a gente proíbe as duas torcidas nos estádios. Para mim, cabe sim, porque é um ambiente controlado em termos de segurança e fora do estádio a gente tem que ter uma segurança ainda mais reforçada, Alex. Mas a gente já viu pancadaria dentro dos estádios, Fabrício. A gente já viu pancadaria dentro dos estádios. Isso em situações que não envolvem só clássico. Final de jogo, Curitiba rebaixado, vai, não, vamos lá, mas 2014. eu não falo aqui algo que se aplica apenas ao Bavi, não. Eu falo isso de um modo geral, nos estádios, entendeu? Se é um ambiente controlado, por que na história do futebol, inclusive baiano, a gente tem essas imagens de selvageria também dentro dos estádios? A gente tem, inclusive, histórico da própria torcida invadir o campo para agredir jogador. Aconteceu no Corinthians recentemente, o cara tentou para dar uma pisada no Cássio, né? Tem uns 3 anos isso, acabou não alcançando o goleiro. Eu acho o seguinte, ô Fabrício, e quando eu falo acho, eu não quero aqui menosprezar a opinião que eu estou emitindo em uma televisão aberta, respeito a do amigo, inclusive, mas eu acho o seguinte, que no futebol envolve paixão. E quando a gente fala de paixão, a flor da pele, o efeito manada, ô João Tran, para que ele se desenvolva, me dá um microfone para João aí, que eu quero trazer o João aqui para essa discussão enquanto advogado. O efeito manada, para que ele se desenvolva por conta dessa paixão que está à flor da pele, é muito fácil. Se eu vejo um correndo para ir bater no outro, Zé, eu que sou um pai de família, eu me passo muitas das vezes ali por um criminoso, porque eu vou também bater. Você está me entendendo? Eu não estou generalizando, dizendo que é todo mundo. E isso é inerente do ser humano. Isso pode acontecer tanto dentro quanto fora. A gente está com um revólver calibre 38. E se passa pela vistoria do estádio, esse revólver estaria dentro do campo. Mas a gente não tem episódio até hoje de uma pessoa que sacou uma arma dentro do estádio e atirou em alguém e matou alguém. Pelo menos a gente não lembra. A gente tem reconhecimento facial, a gente tem a questão que envolve a própria vistoria ali, né, detector de metais. Aí eu vou para o seguinte, né, na verdade, o ponto origem qual é? Ter torcida única evita a violência? A matéria está mostrando que não, né? Ter as duas torcidas no estádio evita a violência? Potencializa? Eu mudo a pergunta. Sim. Ter as duas torcidas em campo potencializa essa violência? Acho que não, porque é um ambiente controlado. É como eu disse, assim, ó, pra você ter uma ideia, ano passado, Vitória e São Paulo. Me dá a imagem ano passado, Vitória e São Paulo, torcida única. O Vitória era o único time que tinha torcida ali, a do São Paulo no cantinho. Os torcedores do Vitória brigaram entre eles. Então, essa briga que acontece no estádio, por uma cerveja jogada, aquela animosidade ali, acontece também com a torcida única. A minha pergunta é: a torcida única tem evitado a violência em Salvador nos dias de clássico? Essas duas matérias mostram que não. Em plataforma Bavô com bombas, explosivos e arma. No outro bairro, há imbatíveis com bombas, explosivos e arma.
Então, assim, estavam querendo se encontrar para se matarem. Se são criminosos, precisam ser presos. E se a gente começar a punir os CPFs de maneira severa e dura, a gente não vai ter esses caras circulando em dias de classe, porque estarão presos. Pronto. Mas a partir do momento que são tratados como torcedores, foi briga de torcida. O oficial da polícia ali falou assim, a gente tem que ter a disputa apenas dentro de campo. Isso fora de campo não é disputa, não. Isso fora de campo é crime. Crime hediondo, inclusive. Olha, 6 horas agora e 25 minutos. Eu estou aqui com o meu time de primeira linha, Fabrício Cunha e João Tran. João Tran, enquanto advogado, colunista político, e também aqui o Fabrício, apresentador de esporte da nossa TV Aratu. João Tran, nesse caso, como é que a lei se aplica? Bom dia. Muito bom dia, Fabrício. Muito bom dia, Alex. Inclusive, Fabrício até comentou muito bem de que há sim a pena de você ter que se apresentar antes de partidas como essas e que são sim medidas necessárias, mas o que se discute já é um aumento nessas medidas, já que, como as imagens mostram, não é torcida única que está resolvendo e não é também apenas a apresentação que está resolvendo, é uma máquina de fazer criminosos. Todos os finais de semana a gente encontra novas pessoas, novas imagens, quando tem não só Bavi, não só clássico, mas quando envolve torcida. E o problema não é o time, o problema com certeza é a criminalidade, que eles não são torcedores. Mas claro que sim, como o Ildásio comentou, tem TAC, inclusive, né? Tem um acordo, um ajustamento de conduta já elaborado. Isso acontece depois que eles são detidos ou é uma recomendação ao clube, João Tran? Explica pra gente, 6h26. Acontece depois que eles são detidos, exatamente, Alex, porque já são figuras carimbadas dentro da polícia. Mas o que precisa é de uma junção de forças. A gente colocou como se fosse a torcida única a resolução e não chama o clube junto, por exemplo. Aí você chega em um Perfeito, ponto João. que, mais uma vez, eu e o meu amigo Fabrício discordamos. Porque eu acho que o clube ele tem que ser penalizado. Você não, Fabrício? Depende, nessa briga em plataforma, o clube vai ser penalizado porque imbatíveis, de repente, tem esse Eu tipo falo de da conduta? violência de torcedores de um modo geral. Eu acho que o clube tem que ser responsável por, de repente, não deixar esses caras terem espaço no clube. A Imbatíveis, ano passado, as torcidas organizadas, vai que outras também, estavam diante dos atletas ano passado cobrando. Estavam cobrando os atletas depois daquele 8-0 contra o Flamengo. Inclusive, no meio da cobrança, xingamentos, termos humilhantes, e o clube permitiu isso. Aí eu acho que o clube tem responsabilidade. Mas a partir do momento que o cara coloca a camisa de um clube, de um organizado, em alusão a esse clube, e comete um crime longe do estádio, eu acho complicado você punir esse clube por isso. Agora, só para encerrar Sim, também, João Tran, por acredito favor. que a política tem que chegar junto nesse assunto. Viu? Tem Sim. deputados que se manifestam muito sobre isso, como Marconi Amaral, por exemplo, que é um deputado muito ligado ao Vitória. Foi candidato a presidente do Vitória Foi candidato a recentemente. presidente, inclusive, mas tem que chegar junto, elaborando políticas públicas. Muito se discute quando tem o Ministério Público junto e a possibilidade de volta ou não das torcidas únicas, mas tem que ter mais audiência pública e leis específicas que sejam elaboradas com os torcedores, com as torcidas organizadas e com também os próprios clubes. Esse assunto é muito imposto e pouco dialogado. Isso gera cenas repetidas, infelizmente. Afasta a família também. João Tran, Questão por de segurança favor. pública. Por favor, seu destaque da política logo mais para a gente ingressar aqui literalmente no mundo dos esportes. A política vai pegar fogo também. Ontem foi aniversário do líder da oposição, ACM Neto. A gente vai repercutir a entrega do viaduto, viu? Teve muitas sonoras entrevistas importantes aqui para o nosso Papo de Política. Volto já. A gente vai seguir aqui com o nosso Aratu 24 horas falando sobre futebol. Vem para um aqui, porque Rogério Ceni, ele falou desse clássico. Olha, 6h28. Isso que é democracia. Eu concordar com um, discordar com o outro e a gente poder viver em harmonia. Não é porque eu concordo ou discordo do João Tran e do Fabrício que eu vou sair na porrada com os dois. Pelo contrário, eu amo esses caras aqui. E a sua opinião é a opinião do Ministério Público hoje, que a torcida precisa ser única. Você ainda tá retado comigo? Não, porque eu quero deixar claro isso, que a Não, opinião, retou, qual é a não foi? opinião? Não tem a ver com a violência, com o grau de violência. A opinião é a seguinte: Fabrício Cunha acha que tem que voltar as duas torcidas no estádio, porque, para mim, não é o principal vetor de violência. Tanto é que as imagens mostram violência em outros bairros, muito longe do estádio. E você tem a opinião, que é a opinião hoje oficial do Ministério Público, da Secretaria de Segurança Pública e dos próprios clubes, Fabrício? de ter a torcida única. Eu penso como o trabalhador, a trabalhadora, que assim, até tem um time do coração, mas não é apaixonado, não é fanático. Você entende? Às que vezes é uma... nem entende essa paixão que leva para a violência, né? Você Com entende certeza. que isso é uma bolha? Eu que sou apaixonado É uma por futebol, bolha não entendo. gigantesca. Ô, Dadá, você pode até discordar de mim, meu diretor, mas não é todo mundo que tem essa paixão. Sim.
Então, assim, Zefinha, que às vezes torce pelo Bahia, quando ela se vê ali sendo impedida, o ônibus dela impedido de passar porque está tendo uma confusão até dentro do buzu, ela não quer saber de Bavi, ela não quer saber de Bahia. Ó, vamos embora porque tem coisa boa. É uma discussão aí que... Muito complexa, tanto é que há anos, né, os atores, né, dessa discussão estão na mesa discutindo isso. A gente tem mantido aí essa questão da torcida única, mas todo ano a discussão é a mesma, se libera ou não. Né? E a gente está junto nessa sempre. Mostra aqui a gente salando a paz. Estamos salando a paz aqui, viu? Mas teve briga? Não teve não, rapaz. Não. Olha, imagens do Bavi que aconteceu anteontem, né, domingão no Barradão. Tivemos um jogo bem emocionante, né? O Vitória criou muitas oportunidades. Olha essa cabeçada do Eric, impressionante a defesa do Ronaldo. E o Daza e o Ronaldo, que já salvou muito Vitória contra o Bahia, agora salvou o Bahia contra o Vitória. Olha que defesa de cinema. O jogo estava 0-0, se o Vitória faz 1-0 aí, né, a gente viria aí, de repente, um cenário, um roteiro diferente do Bavi. Tá aí o Del colocando a bola na trave, né, já mostrava ali indícios de que decidiria o clássico, garoto de apenas 17 anos. Eu acho que é mais um recado pro Rogério, que esses atletas estão prontos, sim, para servir a equipe do Bahia. Juan Pablo jogou os primeiros minutos, acabou saindo machucado, entrou o Del e o Del acabou decidindo o Bavi, né? E a gente pensa assim, com 17 anos, quantos já decidiram o Bavi? Ele mais 2, né? Tivemos o Eric Ramírez, que fez um gol no Bavi no Campeonato Brasileiro de 2021, né? 2021, se eu não me engano. E tivemos também, lá na década de 40, né? Um outro atleta, o Pedrinho. Quer dizer, é muito difícil você, com menos de 18 anos, decidir um clássico deste tamanho. E assim fez o Del, sendo o jogador decisivo no segundo tempo para fazer o único gol da partida, o gol do Bahia, que acabou vencendo a equipe do Vitória por 1-0 no Barradão. O Bahia não vencia o Vitória no Barradão desde 2020. E naquela ocasião com o time alternativo, né? O Rezende acabou marcando o gol, o Vitória também estava com o time alternativo, mas com os times principais, que foi o caso de ontem, embora o Bahia muito mexido, o caso de anteontem, embora o Bahia muito mexido, com os times principais não acontecia desde 2018, então eram 8 anos que o Bahia não sabia, né, o que era vencer o Vitória no Barradão. E o Rogério Ceni falou justamente sobre isso. A gente vai ver primeiro aí o gol do Del, né? Arrancada maravilhosa do Iago Borducci, cruzamento para trás e o Del pegou de primeira. Que frieza desse garoto. Para mim tem que ser inserido de vez nesse time principal, tem que ter muita minutagem ao longo do Campeonato Brasileiro, porque para mim é um jogador diferenciado e que aos poucos precisa sim ter oportunidade nesse time do Bahia, como teve ontem, em pleno clássico, com um time de Série A, que é o Vitória, ou seja, um adversário potente, ele acabou sendo decisivo. O lance polêmico do jogo foi esse aí, né? O lance em cima do Eric Pulga. Para muita gente, pênalti, eu fico na dúvida ali, o Ramon chegou atrasado, poderia sim ter sido marcado o pênalti a favor da equipe do Bahia. O Rogério Ceni falou sobre o triunfo no clássico, o quanto ele ficou satisfeito, inclusive, com a performance desses atletas mais jovens, né, Rogério? Bom, eu acho que como o jogo em si foi um jogo bem disputado, o gramado ele impossibilitou um pouco a gente do que a gente gosta mais de fazer, né? Dificultou um pouco mais. A equipe do Vitória também, uma equipe positiva, física, que marcou bem, pressão quase todas as bolas. Tivemos um pouco de dificuldade na saída de jogo. Eu acho que na parte física foi bem equivalente, até em alguns momentos finais acho que estivemos um pouco superior também devido à rodagem de elenco, tudo. Acho que hoje nós fizemos o que era necessário para pensar a longo prazo, pensar no ano. Claro que um clássico é sempre muito importante, né? Aí o técnico Rogério Ceni satisfeito, né, com esse desempenho do Bahia, né? O técnico Jair Ventura, a gente falando do lado perdedor, também falou sobre a atuação do time do Vitória no clássico e chegou a usar a seguinte expressão: faltou capricho. A primeira palavra que eu falei foi capricho, de um volume tão grande que nós tivemos, muito maior do que a nossa última vitória contra eles, no nosso 2-1, muito mais volume, muito mais controle do jogo, e a gente não venceu. Só que eu também não posso vir aqui e falar que a gente fez um jogo igual ao do Red Bull, onde o adversário foi muito melhor e venceu a gente. Não, na minha humilde opinião, nós fomos melhores no jogo, tivemos mais chance que o nosso adversário, mas o nosso adversário foi efetivo e fez gols. Podem discordar disso, mas eu também não posso vir aqui falar que meus atletas não criaram, que a gente não teve oportunidade. E depois que eles fizeram o gol, eles souberam congelar bem a partida, né? Isso é do jogo também, a cera.
tá aí reclamando um pouquinho ali da cena, mas faz parte, o Bahia vencia por 1-0, o Jair colocando um jogo equilibrado. Eu também vi assim, o Vitória a gente viu, teve algumas boas oportunidades, poderia até ter feito 1-0, mas o Bahia acabou sendo mais letal, tendo mais qualidade nas finalizações e o garoto Del acabou sendo decisivo e o Bahia venceu pelo placar de 1-0, Alex. E aí, como é que fica o Baianão agora? Vamos ver aqui a classificação, porque o Bahia tá nadando de braçada. Olha a pontuação, olha o segundo colocado. A vitória apareceu. Meu irmão, mas olha a distância pro Bahia. É, né? A situação ainda tá meio vexatória, né? Mas pelo menos tá dentro do G4. E a distância para a zona e o DAS me chama a atenção, apenas 3 pontinhos. Então o Vitória tem que se preocupar também com a parte de baixo. Amanhã a gente vai trazer, inclusive, a sequência de jogos, tanto no Bahia quanto no Vitória, nesse Baianão. Bahia líder, 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias. Espetacular campanha. É muito cedo para dizer quem é que leva? É cedo, mas o Bahia é favorito. Nesse início aí a gente viu o Bahia nadando de braçada, mas claro que o Vitória pode se recuperar. E quando a gente vai pro clássico, a gente viu ontem, né? Tem equilíbrio, né? Então, num clássico tudo pode acontecer. Dobro, né? Mas o Bahia tá nadando de braçada e pra mim, assim, é o time a ser batido no Campeonato Baiano, respondendo a sua pergunta. 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias, já são 16 gols marcados, né? Em 5 partidas, uma média muito alta de gols por jogo, mais de 3 gols por partida. Espetacular essa campanha do Bahia. O Barcelona segue vice-líder com 7 pontos, Barcelona de Ilhéus. Terceira colocação do Vitória com 6. Mesma pontuação do Porto, de Porto Seguro, que é o quarto com 6 pontos. Na zona, Bahia de Feira e Atlético. Chama atenção para esses dois aqui, porque decidiram o Campeonato Baiano há menos de 3 anos, cara. Então, em 23, a final foi essa aí, ó. Bahia de Feira e Atlético, o Atlético foi campeão e os dois, nesse momento, nas 2 últimas colocações, ou seja, podendo juntos caírem para a segunda divisão do futebol da Bahia. Tivemos o clássico Bavi, 1-0 para a equipe do Bahia em pleno Barradão e tem a sequência da rodada aqui durante essa semana, hein? Amanhã já temos jogos Galícia e Atlético de Alagoinhas, também teremos Porto e Barcelona. Na sequência, quinta-feira, Juazeirense e Jacuipense, Bahia de Feira e Jequié, são jogos do Baianão. Quinta rodada que segue o seu curso aí nesse meio de semana, apenas um jogo, a vitória do Bahia, o triunfo do Bahia sobre o Vitória por 1-0 com o gol do Del. Já tem Campeonato Brasileiro, hein? Dia 28, quarta-feira, daqui a poucos dias, né? Assim, amanhã, né? Amanhã. Simplesmente isso. O Brasileirão começa, né? O Vitória vai pegar o Remo, jogo no Barradão. E o Bahia vai pegar o Corinthians na Arena Corinthians, os 2 jogos, repito, amanhã, quarta-feira, e a gente, logicamente, vai estar de olho nessas partidas. Rogério Ceni falou sobre a utilização dos jovens, não só em cenários como o de anteontem, mas também na sequência da temporada. Para pensar a longo prazo, pensar no ano, claro que um clássico é sempre muito importante, né? Mesmo sendo dentro do Campeonato Baiano, esse clássico tem um valor. Vencer aqui desde 2000 e quanto? Desde 2020? 2020 foi time de transição, mas como time principal 2018. E não ganhava aqui, então assim, é uma vitória, eu acho que todo torcedor do Bahia fica feliz, vai estar na rua amanhã, você vai ver muita camisa do Bahia na rua e trazer felicidade para as pessoas é o principal. Mas a escalação, as escolhas, elas são de acordo com o planejamento, acho que nós vimos o jogo contra o Barcelona e fisicamente nosso time ainda não está pronto para encarar uma Série A. Então, eu preferi fazer treinamento forte durante a semana e por isso a ausência até de alguns do banco de reserva, porque não faria sentido puxar treinamento sexta e sábado e trazê-los numa condição física já bem cansada com risco de lesão. E então nós estamos tentando levar esse treinamento da parte física, porque tecnicamente aquele time, acho que vocês veem, acompanham, é um time que se encontra muito. Aqui, logicamente, é mais difícil, são jogadores que não estão tão acostumados. E eu fico feliz a gente iniciou com o Amparo, 17 anos, põe Del com 17 anos, ele chega na área para fazer aquele gol no primeiro tempo, né, que dá na trave. No segundo tempo, persistiu. É um menino que vem se dedicando, correndo, mais do que no ano passado, quando eu trouxe ele para trabalhar comigo. E a vida é assim. A vida é feita de escolhas. Se você tem alguma renúncia e você trabalha em prol do grupo, aqui a gente todos têm sua função tática dentro de campo. Um que deixa de cumprir, as coisas ficam difíceis. E ele vem correspondendo àquilo que se espera de um garoto de 17 anos. Tá aí o Rogério, né? E com o Rogério é assim, viu? Não basta ter só talento, tem que ter comprometimento, né? Tem que ter ali muita coisa que envolve não só o jogo jogado dentro de campo, mas também todo o contexto fora de campo. O Rogério é um cara muito trabalhador e ele cobra muito isso também dos seus atletas, né? E o Del, né? Garoto que decidiu o clássico, mas que desde a base sabe a importância de um Bavi, né, Del? Isso aqui é Bavi, caralho! Aqui é Bavião, pô! Não tenho dúvida que o Nicolas, que o Jefferson, que o Emerson vai dar vida na porra, meu irmão! Isso aqui é mais que um time, aqui é família, caralho! Aqui é Bahia, o melhor do Nordeste, porra! É
verdade, viu? Que personalidade desse garoto de apenas 17 anos, artilheiro da seleção brasileira no último Mundial Sub-17, um talento incrível, assim como é o Juan Pablo, assim como é o David Martins, assim como é o Cauê Furquim, o próprio Fred Lippert. Para mim são atletas que devem sim, têm qualidade para isso, para serem utilizados ao longo da temporada 2026. No Vitória, o Jair Ventura, embora ainda dolorido com a derrota, falou da utilização de jogadores mais jovens. Foi cobrado, por exemplo, pela colocação do Pablo no segundo tempo no Bavi. Ele defendeu o atleta. É o único atleta à disposição que a gente tem para ataque e para meia. Né? O Renzo machucou. A gente não tem outros atletas. Ele é jovem igual você e pode ser um bom jogador, como você é um jovem repórter, pode ser um bom repórter. A idade não tem. Né? O Rodrigo foi titular comigo no Santos com 16 anos. Então, mais lógico, se a gente tivesse algumas peças, né, já aptas para ali, provavelmente ele não teria oportunidade, mas eu gostei do que eu vi. Fiz alguns elogios a Yuri, alguns jogadores, o Breno está também no banco, os jogadores que aproveitaram as oportunidades do Campeonato Baiano, tirando a expulsão do Pablo, né, a gente sabe que foi um erro, acho que pode ser muito pela idade, como a gente falou, a sua idade. Eu também sou jovem, sabia? Eu tô meio acabado, mas eu sou jovem. Eu tenho esse cabelo branco aqui. Quantos anos acho que eu tenho? Obrigado. Então é assim, cara, os jovens também têm oportunidade. E eu tenho gostado muito do que eu tenho visto do Pablo também nos treinos. A gente percebe que com o Jair os critérios já são menores, né? O Rogério, você precisa ter muito critério, né, para você conseguir atingir esse estágio de jogar no time principal, né? Isso, logicamente, estou me referindo aos jovens. Já o Jair não, o Jair tem uma defesa total, colocou o Pablo, apesar das críticas, disse que vai colocar de novo e vai ter que contar com esses atletas mais jovens também para a sequência da temporada, apesar de eles não terem conseguido entregar o melhor futebol nas primeiras rodadas do Campeonato Baiano quando foram utilizados. Mas acho que o Pablo, o Zé Breno, Dudu Miraíma, são jogadores que têm qualidade, que podem sim ser utilizados pelo Jair Ventura ao longo desta temporada. Agora tem um flagrante no Barradão. Nosso repórter, será que é nosso repórter? Será que a gente conhece ele? Ele estava meio cabisbaixo lá no Barradão. Olha aí, você conhece ele? É o nosso Thiago. Chorou? Tá com cara de chorão. Chorou, hein? É, ele tá chateado, viu? Ô, pescador, qual foi, pescador? Thiago Ribeiro é rubro-negro? Eu não sei. Eu faço live com ele, ele já admitiu pra torcida, eu não preciso ficar nessa não. Ficou triste, viu? Olha a cara do Thiago Ribeiro. Ali já tava 1-0 pro Bahia, né, Ildazi? Cadê o Uê, Gabeleira? Olha lá. Ele finge que tá feliz e logo depois ele fecha a expressão, como quem disse, esse time não me ajuda. Né? É isso aí. Grande Thiago Ribeiro. Ô, irmão, valeu. Melhor ao vivo da Bahia hoje, Thiago Ribeiro, viu? Espetacular no Campo do 4. Sou fã do Iago, tamo junto, viu? Segue a gente lá no Instagram, @Fabrício S. Cunha. Segue também o Instagram do No Campo do 4, hein? @No Campo do 4. E segue também a gente nas lives, todas as segundas às 8 horas da manhã e os domingos aqui em TV aberta às 10 horas da manhã. Tamo junto, Alex? Segura um minutinho aí que eu vou conversar contigo nos bastidores. Vem pra mim, um ataque a tiros dentro de um bar no centro de Muritiba deixou morto e 2 pessoas feridas, entre elas uma criança, viu? Segundo testemunhas, os atiradores chegaram disparando aí sem avisar, gente. A vítima fatal foi identificada como Leonardo Santo, conhecido como Léo. Ele era morador do município. A criança e um jovem identificado como Tiago estão hospitalizados. Eu já sigo para a próxima notícia aqui sem perder tempo, porque um mecânico, ele saiu de casa para fazer um serviço e desapareceu completamente, gente. Matheus Balbino Rodrigues Santos, de 29 anos, sumiu após atender a uma ligação de um suposto cliente lá em Camaçari. O que aconteceu com ele? Quem conta pra gente é o repórter Marcos Henrique, agora na tela do Povo. Alex, iniciamos a nossa semana, infelizmente, procurando um homem de 29 anos, o Matheus Balbino, mecânico, que no último sábado saiu de casa por volta de 5h30 da tarde. Ele recebeu a ligação de um suposto cliente para poder trocar o escapamento, a descarga do veículo. Ele sai de casa e, chegando próximo, a informação passada por familiares que ele foi sequestrado. O celular foi encontrado em uma localização e a moto que é alugada
era alugada, estava em outro ponto. A informação que nesta área de mata, Alex, que eu e a C. Ferreira está mostrando agora, é uma área que esses criminosos utilizaram para torturar e executar esse mecânico. E a nossa equipe segue seguindo nessa área de mata. Precisamos também do apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, para poder ajudar os familiares nessa missão. Olha a situação, olha essa situação de mata. Essa situação que vem tomando 4 dias, os familiares estão cansados de procurar, rastejando, olhando, passando com o pé, porque assim, ó, você precisa, e tem pontos aqui, você, que a gente precisa agachar, rastejar. Porque é uma área de mata, é uma área fechada. E você vê que chega em determinados pontos, se a gente não tiver com com a bota, a gente estaria numa situação difícil para poder passar. Ô mãe, a gente está falando sobre a situação com Alex Silvestre, que é para a programação. A gente está pedindo esse apelo, né, dos órgãos competentes, Polícia Militar, Polícia Civil, para poder ajudar vocês, né? Alex, nós estamos aqui adentrando esse matagal, Alex, desde sábado, Alex. Sábado à noite, depois de 10 horas da noite até 12 aqui dentro. O domingo ontem foi o dia inteiro. E eu só peço, Alex, que em nome de Jesus me manda aí os cães farejador. Nós estamos aqui nesse momento com reportagens, tem zero polícia de cobertura de ajuda. Nós estamos perdendo, Alex, nossos jovens todo dia. Eu estou pedindo ao prefeito Caetano, à deputada Ivoneide, aos vereadores da Câmara de Camaçari, ao secretário de Segurança, que me ajude, que eu não vou perder meu filho nessas circunstâncias. Meu filho era um microempreendedor, meu filho gerava emprego, meu filho trabalhava. Traficante não pode tirar a vida de meu filho. Traficante não pode decidir, Alex, quem trabalha na cidade ou quem não trabalha. Ele não pode decidir quem pode ter filho ou não. Eles tiraram meu filho, Alex. Eu preciso do meu filho. Não foi Deus que tirou, não, foi o traficante. Eles não podem mudar o rumo da nossa história. Camaçari tem que acordar, deputada Ivoneide. Não é só para conta da violência da mulher, não. É para conta também dos assassinatos aqui em geral. É uma violência desfreada. Hoje eu estou chorando. Outras mães chorarão. Será possível? Até quando a gente vai enterrar nossos jovens? É necessário esses vereadores tirar a bunda aí das suas cadeiras e venham nos ajudar, porque eu estou sofrendo. E é como minha irmã diz, é ano de eleição. E eu não vou votar em quem não tem as políticas públicas seguras contra a violência. Zero segurança, mãe. Zero segurança, zero desrespeito. Olha isso aqui, cadê a polícia? Eu estou desde sábado sozinha com a minha família. Sozinha, viu, Alex? De mato, Alex. Sem nenhuma ajuda, sem nenhum socorro, sem nada. Essa é a realidade minha da Camaçari, da Bahia. Pois é, um desabafo e também um apelo, viu? Dessa mãe, dona Lucimar, que sai de casa sem apoio da polícia e vem buscar informações em porta, mas ninguém vai falar. E ela conta com sua colaboração, que tem em casa, mora em Camaçari, mora nessa região, onde você está vendo essa mãe passar. Ajude essa família, ajude a nossa programação contribuir com as buscas para localizar esse homem de 29 anos. E a nossa equipe segue, viu, Alex, acompanhando as buscas para saber o que aconteceu e a motivação, porque ele foi sequestrado. Ele sai de casa às 5h30 da manhã, das 5h30 da tarde. E logo depois ele é sequestrado, chegando no ponto que ele foi encontrar esse suposto cliente. E agora, atenção Polícia Civil, 4ª Delegacia de Homicídios, ajude. E a Polícia Militar com apoio do Corpo de Bombeiros. Ok, Marquinhos, obrigado pelas informações. Agora às 6h48, sem perder o seu tempo, que está do outro lado da tela. Eu quero seguir diretamente aqui para o nosso papo de política com o João Tran, que já está de volta aos estúdios aqui da TV Aratu. João, bom dia mais uma vez. Hoje foi intenso o nosso debate, né? Pois é, sempre bom ter sua Igual participação a política, com a gente, intensa amigo. como sempre. O que você destaca pra gente? Vamos falar que ontem teve a entrega do novo viaduto na Avenida CM, viu? Vai mudar a vida de muitos baianos e baianas. E também teve muito na política a gente tratar, viu? Inclusive, quem esteve presente, claro, foi o próprio prefeito da capital, o prefeito Bruno Reis. Uma pergunta.
Antes de qualquer coisa. Ele tá a fim de divergir hoje. O João Tran, Jerônimo Rodrigues esteve presente? Não, Jerônimo Rodrigues não esteve. Entendi. Acabou. Toma lá da cá. Ano eleitoral, cada um Toma lá da cá. Um faltou, mas mandou. Agora eles vão estar juntos sexta-feira na festa de Juazeiro, Carnaval, inclusive com cobertura do nosso Aratu. E aí Bruno vai pra lá? Ver. Bruno vai pra lá porque ele é de Juazeiro. Ele já comentou até na coletiva hoje. Interessante isso aí, viu? Vai lá, João. A gente vai ver esse encontro ao longo dessa semana, mas por hora a gente tem para falar desse evento da própria prefeitura, em que o prefeito Bruno Reis comentou sobre a possível vinda de Ângelo Coronel para o grupo. Ângelo Coronel não esteve na foto de Lula, que esteve na última sexta-feira aqui em Salvador. E nessa foto, Lula fez uma imagem com outros petistas, com o Geraldo Júnior, mas excluiu, você vê a imagem, não tem ninguém do PSD, partido que hoje é da base, e compõe Coronel e também Otto Alencar. Eles não estavam presentes, coisas que já estiveram juntos outras vezes. Dessa vez, você vê Geraldo Júnior, Jacques Wagner, os dois, Pá de Jarro, Jerônimo Rodrigues e Lula, ali combinadinhos, mostrando que eles são, sim, candidatos em 2026, pelo menos esse sinal ficou muito claro, e Rui Costa. Enfim, a discussão ficou do PSD escanteado. Bruno Reis comentou sobre esse assunto e se Coronel pode vir para a oposição. Vamos ouvi-lo. Estamos aguardando as definições do lado de lá. Temos já uma relação, temos parcerias pretéritas que nos permitem, de forma clara, sincera e verdadeira, construir pontes para o futuro. Ora, vamos ficar esperando, ou só tem ele como alternativa, não. Temos outras opções, estamos seguindo o nosso caminho. Quais são as outras opções? Há diversas outras, de ex-prefeitos, líderes regionais que quem está no radar por enquanto? Que podem comprar. Não quero fulanizar, porque quando você fulaniza, você exclui quem você não fala. E com todo respeito e carinho a vocês, a gente precisa primeiro costurar, acertar para depois anunciar. Mas que vocês não têm, não. Temos excelentes opções, seja de parlamentares com mandato, seja de gente que é líder regional, que representa esse desejo de mudança da Bahia. Então temos excelentes opções. Graças a Deus não nos faltam opções. E podemos receber novos aliados. Então para que a gente vai fechar a porta agora? A porta está aberta para receber novos aliados, para receber quem queira marchar com a gente, quem queira construir uma Bahia diferente, com certeza muito melhor do que a que está. A porta está aberta, João. Pois é, Alex, a porta está aberta. A definição deve acontecer até março. O próprio Assemineto já falou que é composição de chapa, quem vão ser os aliados, a oposição. Até março a gente deve ter esse martelo batido. Carnaval chegando. Agora eu entendi errado ou eu sou o advogado do demônio? Se a porta está aberta, a casa é minha. Alguém que entra. Eu entrar na casa de alguém, é outros 500. A porta está aberta. Fica aí os duplos sentidos da política, né? Pois é. A gente segue com o que agora, João? A gente segue ainda repercutindo esse assunto, só que falando também com Márcio Marinho. Ele é presidente do Republicanos aqui na Bahia e é um dos nomes que se coloca para senador nessa eleição de 2026. Você vê essa imagem aí, Márcio Marinho na direita e Marcelo Nilo na esquerda. São ambos os nomes que o Republicanos coloca à disposição para Bruno Reis, Assemineto, grupo da oposição, decidir quem vai ser o candidato ao Senado do grupo. Só que se esses dois forem candidatos... Acho Marinho um nome forte. Marinho é um nome forte, é o presidente do Republicanos aqui, tem muita base no interior da Bahia. Marcelo Nilo, por fora, corre com certeza por fora, é tido, inclusive, no bastidor da política, assim, muito nesse sentido. E dentro do próprio partido tem essa rivalização. Até foi perguntado, questionado para Márcio Marinho se isso não era uma questão. Mas ele nega que possa ser. E também falou sobre se Coronel chegar. Onde é que vai encaixar esse time todo aí? Coronel sendo candidato a senador, Márcio Marinho quer ser candidato a senador, Marcelo Nilo quer ser candidato a senador, João Roma já desponta como candidato a senador da oposição. Alex Silvestre também. Vagas. Mentira, tô brincando. Deus que me defenda. Deus que me defenda. E a conferir. O Marinho, ele tem, inclusive, toda uma eloquência em relação à comunicação, tem um tom de voz que é muito acolhedor, que isso, para um político, é, inclusive, um ponto muito positivo, João. E tem uma base eleitoral também relacionada à
igreja evangélica forte. E isso a gente sabe que decide a eleição também, já que ele tem um bom trânsito, uma boa conversa com esse grupo. Márcio Marinho comentou sobre esse assunto aqui pra gente. Ele falou com a gente, claro. O Papo de Política aqui tá em todas. E a gente vai acompanhar agora. Agora, da definição da chapa, aí quem tem que fazer realmente é o nosso futuro governador, Assemineto. 2 nomes estão postos, o meu e também do Marcelo Nilo, para a composição da chapa ao Senado do nosso futuro governador. A vida de coronel pode dificultar isso? Veja, a vida do coronel nós não estamos tratando ainda, até porque o coronel é uma grande liderança política, já tem uma história política muito grande, mas é importante também dizer que nós já estamos aqui há um certo tempo, muito embora agregue bastante na chapa de Neto, mas é importante somar, sempre somar. Não pode trazer um e perder o outro, não pode trazer um e enfraquecer aqueles que caminham com ele há muito tempo, mas se o Ângelo Coronel vier, tem espaço para a gente estar conversando. Marcou posição, hein, Alex? Márcio Marinho falou, olha, a gente já está aqui há mais tempo. Bem-vindo, mas a gente já está há mais tempo. Pois é. 6h55 agora na Bahia, você está acompanhando o nosso Papo de Política. Eu quero seguir com o João Tranque, virar a página e para um assunto de abrangência aí nacional, porque eu quero falar desse movimento de Nicolas Ferreira, João Tranque. Isso tem impactado aqui na Bahia? Tem impactado na Bahia. A gente está discutindo muito como é que vai ser as eleições de 2026, porque no último pleito, a Assemineto ficou sem definir um lado, de fato, anti-Lula e Bolsonaro, e o próprio Assemineto tem dado declarações mais à direita, não tanto de centro, como da última vez. Inclusive, ele comentou sobre esse movimento. O movimento de Nicolas Ferreira percorreu o Brasil, chegou em Brasília com críticas ao Supremo Tribunal Federal. Nicolas Ferreira fez toda essa caminhada, teve inclusive acidente com raio, inclusive, atingindo um grupo que fazia essa caminhada e teve, claro, críticas no sentido de que essa tempestade já era prevista e a caminhada não preveu, não utilizou as ferramentas de meteorologia para poupar os seus adeptos, enfim. Um debate muito amplo, mas que repercutiu aqui na Bahia, no sentido de que a Assemineto se mostrou simpático a essa caminhada, disse que foi um movimento forte e mostra que o Brasil quer mudança como um todo. A Assemineto, então, se posiciona à direita, à oposição, não só de Jerônimo Rodrigues aqui na Bahia, mas também a nível nacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele reforça, eu tenho um candidato, meu candidato é Ronaldo Caiado, mas questionado se ele pode migrar para um campo de Flávio Bolsonaro, o grupo do bolsonarismo, da extrema-direita de Nicolas Ferreira, ele já dá indicações de que pode ser sim um caminho, já que ele quer combater o PT a nível federal e a nível a nível estadual também. Vamos acompanhar a Assemineto, líder da oposição aqui na Bahia, falando sobre essa caminhada, viu? É uma prova de que existe um movimento no Brasil que é vivo, que tem força e tem voz, não há dúvida. Então, concordando ou discordando de Nicolas, achando certo ou errado o que ele fala, não estou entrando aqui no mérito, mas ele fez um movimento que mobilizou milhares de pessoas, algo que foi espontâneo, ali não tem ninguém pago, então mostra que existe um grupo de brasileiros que pensam de uma forma e também que tem a capacidade de se mobilizar. Isso tudo eu acho que é um sinal de que esta eleição será bastante tomada pela presença da militância política, dos torcedores da política e até dos eleitores na rua. Eu acho que vai ser uma eleição muito acirrada, com uma intensa presença popular nas ruas, o que para a democracia eu acho bom, desde que aconteça com civilidade, com respeito, compreendendo que existem diferenças. Então, um dia é a direita, o outro é a esquerda, o outro é o centro, e todos vão à rua. Todos na rua será a tônica da eleição de 2026. A gente vai acompanhar, claro. A Assemineto, que foi aniversariante dessa segunda-feira, inclusive recebeu a palavra de sua filha, que o povo já até sonda se vai ser candidata a vereadora futuramente, porque ela é bem articulada, está presente em muitos eventos
com o pai, inclusive, recebeu palavras de sua filha, se emocionou. A filha lembrou o legado do ACM original, não ACM Neto, inclusive nesse momento. E a ACM Neto ainda comentou também sobre sua relação com o PDT, disse que seria bem-vindo esse partido, mas que hoje em dia não conta no grupo da oposição, já que ele migrou recentemente para o lado de Jerônimo Rodrigues. Capítulos da nossa política a gente vai conferir, né, Alex? Ô, João, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o sucessor de Bolsonaro na direita é o Nicolas. Desponta, né, Alex? Eu não acho que seja ninguém da família do Bolsonaro. Você aí pode até concordar ou discordar de mim, tudo bem. Hoje eu estou nessa vibe, né? Hoje... O que ele fez ali... Você assiste aquele reality lá que está passando na concorrente? Assiste ou não assiste, João? Não, essa edição eu tô por fora. Eu sei. Pronto, teve um baiano que ganhou, né? E teve uma paraibana que ganhou. Ah, sim. Os dois foram muito perseguidos. Sim, o público sim. via neles essa imagem da perseguição, do pobre coitado. Que prende. Que causa em quem está vendo aquela imagem do Nicolas sendo carregado porque não aguenta mais. Eu não sei se foi a intenção dele essa, tá, gente? Estou analisando essa comunicação não verbal de uma forma geral. Isso causa um apelo emocional muito grande nas pessoas que estão vendo isso pela televisão e também pela internet. Está aí, inclusive, ó. Inclusive, quando passava pelos viadutos repletos de pessoas, ele era carregado, ovacionado, literalmente, né? Para que ele ficasse, então, tivesse a vista ali, literalmente, olhando para o céu, né? Para que as pessoas pudessem ver o Nicolas. E era uma forma também de ajudar ele a concluir essa caminhada. O acesso a ele foi bastante restrito, hein, minha Bahia? Inclusive, algumas pessoas que quiseram cobrir esse movimento aí tiveram, inclusive, que falar com a assessoria de imprensa, ter uma pulseira, porque tinha uma equipe ali, todo um cordão de isolamento. Não era tão fácil. A polícia, qual foi a polícia? A Judiciária Federal, né, participou também aí. Então, foi, de fato, um ato que mobilizou. Ele é inteligente, o Nicolas. Isso aí. O Nicolas, ele tem... Agora eu vou causar polêmica na televisão baiana. Ele tem o que, para mim, o presidente Luiz Inácio Lula tem. São políticos. Acabou. E de outras gerações, mas os dois conseguem cativar o público, enquanto a direita é uma máquina de fazer sucessores, a esquerda patina muito nisso. Quem é que vem depois de Lula? Ninguém tem um capital político para herdar isso, então são sim debates que um grupo consegue fazer muito bem, enquanto que a esquerda está muito longe disso. João, obrigado pela sua participação, suas redes sociais, amigo. www.aratuon.com.br para você ficar bem informado e também nosso Instagram, @JoãoTran é meu Instagram, você pode conversar comigo por lá, viu? A mãe perguntou por você. Manda um beijo para dona Nena, pelo amor de Deus. Um beijo para dona Nena, volta aqui pro estúdio um dia que eu esteja aqui, pelo amor de Deus, pra gente fazer esse encontro, Alex. Tô esperando meu biscoito da Itália, viu? Venha pra cá. Ó, deixa eu seguir com o nosso Aratu 24 horas. Obrigado, João, pela participação. Agora 7 horas e 2 minutos na Bahia. Gente, eu quero entrar nessa história porque é um mistério. O que aconteceu com o Ivaldo da Cruz, de 36 anos? Eu faço essa pergunta, ele inclusive está na tela aí, ó. Você está vendo ele? Comerciante, taxista, foi sequestrado no último sábado, isso lá no distrito de Coqueiros, que fica em Maragogipe, e não deixou nenhuma pista. Ele estava na frente de casa, a informação, inclusive, é que ele tinha sido roubado, aí um carro dele tinha sido levado há um tempo. Ele sempre estava indo à delegacia da cidade para ter ali atualizações desse caso. O carro até o momento também não foi localizado, esse carro que foi roubado. E aí o que acontece? O que se sabe até então da história dele é essa, que ele teve um carro roubado, registrou na delegacia, estava na busca aí por informações desse veículo, mas no último sábado ele estava na frente de casa, quando de repente 3 homens encapuzados se aproximam, levam ele e até o momento não se tem nenhuma informação do que aconteceu ou do paradeiro dele. A gente pediu então ao repórter Diego Macedo que fosse até o município. Diego acompanhou essa história e chega agora com mais detalhes na tela do Povo. Diego, bom dia. Pois é, nós estamos aqui no distrito de Coqueiros, bem ao lado ao distrito de Inagé. Ambos pertencem aí ao município de Maragogipe. A informação é que um homem foi sequestrado na noite da última sexta-feira, por volta das 8 horas da noite. O que a gente tem de informação é o seguinte:
Ele é dono daquele estabelecimento comercial, inclusive está fechado. É uma distribuidora de bebidas, essa casinha aí que parece que é feita de tijolinho aí na frente. A informação é que ele foi sequestrado na noite da última sexta-feira, aqui em Coqueiros, por 3 homens encapuzados a bordo de um veículo branco ainda não identificado. Eles fugiram com este homem que já foi identificado aí como Ilvaldo da Cruz Mateó, de 36 anos. Eles fugiram com este homem, com Ilvaldo, em direção a outra área rural logo após a ação. Um suspeito chamado Deison, de acordo com testemunhas, é o criminoso que tem liderado a ação das atrocidades que estaria cometendo um tipo de terrorismo aqui na região. E a informação é que quem comanda aqui na área é o bonde do maluco, viu? Muitas pessoas aqui na região estão com medo de falar, olha só. Não tem ninguém aqui, é uma das pracinhas aqui do distrito, neste momento aqui não tem ninguém. Tentei falar com alguns moradores aqui, mas ninguém aqui quer falar, todo mundo com medo do que está acontecendo. Olha só, a informação é que Ivaldo era taxista e comerciante, dono desse depósito de bebidas aqui. Existem várias possibilidades, várias nuances aí que é das pessoas, principalmente da família, do qual o pensamento que motivou esses bandidos a sequestrarem esse homem de 36 anos. A informação preliminar que a gente recebeu é que ele já estava fazendo algumas denúncias na delegacia em relação a um automóvel que era dele e que essa reclamação dele não estava sendo lançada no sistema e que por isso pode ter acontecido algum tipo de represália. Mas essa informação ainda não foi confirmada, ainda é apenas uma suspeita da família. A polícia ainda não confirmou nenhum tipo de informação, a polícia não passou também nenhum tipo de nome para a gente, se tem algum suspeito, o que pode ter motivado esse sequestro. O que a gente tem de informação é que ele foi sequestrado por volta das 8 horas da noite da última sexta-feira. E outra coisa, olha só, há informações não confirmadas que apontam para a possível participação de integrantes de uma facção criminosa no sequestro. A suspeita, no entanto, ainda está sendo apurada pela polícia. Lembrando aí que esta área aqui do distrito de Coqueiros é dominada pelo bonde do maluco. Então a gente espera aí que a polícia militar, a polícia civil esteja presente aqui, porque olha só, o crime aconteceu na noite da última sexta-feira, olha só a situação que está esta praça. A praça onde aconteceu o sequestro, onde aconteceu o crime. E em nenhum momento a gente viu polícia militar passando por aqui, fazendo ronda, a gente não viu polícia civil passando por aqui também. A informação que a gente tem é que ele é dono deste local aqui, olha só, aqui funcionaria um depósito de bebidas e foi exatamente saindo do local de trabalho dele que ele acabou sendo sequestrado. Ele é comerciante, trabalha também como taxista aqui na região, mas aqui funciona apenas como um ponto comercial, tanto que está fechado. Nesse momento aqui está fechado. E ele é morador de Nagé, um distrito que fica colado aqui com Coqueiros. Ambos aí pertencem a Maragogipe. São essas as informações que a gente conseguiu coletar neste momento aqui. A população, lembrando, continua assustada, ninguém quer falar sobre o assunto, muita gente com medo e pedindo aí que a polícia faça algum tipo de ação aqui, uma ação com urgência nesse local e pedindo atenção também aí à Secretaria de Segurança Pública, porque a informação das pessoas aqui, dos moradores, é que tanto Coqueiros quanto Nagé está precisando dessa intervenção do setor de segurança. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo, para o Aratu 24 Horas. Diego, eu estava assistindo sua reportagem aqui, atento, ouvindo tudo que você estava falando, de fato é um mistério. A Polícia Civil já foi acionada, investiga então esse caso, tipificado como um desaparecimento, né? Agora 7 horas e 7 minutos na Bahia. No próximo bloco, hein? Briga entre 2 homens para trânsito da Djalma Dutra. Olha lá as imagens, está aí na sua tela dessa confusão. A gente volta com este caso já, logo depois do intervalo. Você, por favor, fique aí que já Silvestre está de volta, tá bom? Tô de volta! Chega mais, chega perto. Esse é o seu Aratu 24 Horas. Você está acompanhando o nosso programa agora de ponta a ponta da Bahia, é isso mesmo? Você que é de Salvador, região metropolitana e também do nosso interior, nos acompanhando aqui nesse enquadramento diferenciado do nosso querido Zé Mário, na câmera 3, aqui direto dos estúdios da TV Aratu.
Federação Salvador, meu amor, Bahia, eu sigo para ele. Vaguinho, bom dia para você, irmão, tá bem? Tudo certinho? Hã? Nosso querido Vaguinho. Olha, gente, eu quero falar para vocês agora, trazer essa informação, preste atenção. Clientes e funcionários de um mercadinho, isso no distrito de Viração, que fica lá em Jeremoabo, são mantidos aí reféns após um grupo de homens fortemente armados invadir o estabelecimento. Nessas imagens registradas por câmeras de segurança é possível ver esse momento em que os criminosos circulam aí pelas ruas da cidade com 2 trabalhadores que foram liberados após a ação. Os suspeitos conseguiram fugir e ainda não foram identificados pela polícia, que obviamente já foi acionada e que está realizando diligências nesse exato momento na tentativa de capturar os integrantes desse grupo criminoso. E dessa informação, dessa notícia, eu sigo para uma outra, porque moradores lá de Santo Inácio estão vivendo um momento de tensão. Isso após um novo tiroteio que foi registrado no bairro. Esse confronto, ele teria sido motivado pela guerra do domínio aí do tráfico de drogas na região. Eu quero chamar agora aqui com a gente na reportagem a Dani Mazei, que tem outras informações pra gente. Dani, bom dia, cadê você? Isso, Alex, bom dia a você, a todos acompanhando o Aratu 24 horas. Mais uma vez a gente fala da guerra entre traficantes do Comando Vermelho, do Jardim Santo Inácio, e traficantes do bonde do maluco BDM da Mata Escura. A informação é que o BDM está invadindo a localidade, a biqueira do Jardim Santo Inácio, para tentar tomar esta boca de fumo. Está aí invadindo casas de moradores de bem. A gente está com a imagem muito forte, né, de um muro de tijolo, um muro que está todo perfurado de marcas de tiros, marcas de bala. Aquela comunidade ali mais à frente, aquela favela mais à frente, já é Mata Escura, a área do BDM. Aqui onde nós estamos, nessa rua, já é a área do CV em Jardim Santo Inácio. A gente vê aqui várias perfurações aqui de disparos de arma de fogo nas paredes das casas, nas fachadas das casas. São moradores pedindo paz, dizendo que não aguentam mais essa guerra, que estão há dias sem dormir direito. E, inclusive, a gente está aqui com uma moradora que vai falar com a gente sem mostrar o rosto. Ela teve a casa invadida nesta madrugada. A casa dela estava toda arrumadinha e aí ficou tudo fora do lugar. Ela até já começou a organizar, mas está aqui fazendo essa denúncia, né? Vem cá, minha amiga, para a gente conversar. Vem cá, por favor. É isso. Vem cá, por favor, meu amor. A gente está mostrando aqui várias casas perfuradas. Você, inclusive, levou aqui um tiro de raspão na perna. O que foi que aconteceu? Foram muitos tiros nessa madrugada de segunda-feira? Foi, muitos tiros. Foi em volta de 11 e pouca da noite. Eles invadiram por aqui, por baixo, por cima primeiro, depois por baixo. Eu estava saindo aqui para poder fechar o portão. Foi quando eles saíram, eu vi só os tiros. E eles descendo e subindo. É isso. O que é que eles falavam? O que é que eles diziam para a senhora? Que a senhora estava escondendo alguém? Você está escondendo vagabundo aí, sua vagabunda me xingando. Eu disse, não, moço, eu sou da paz, eu sou mãe de família. O que é isso que vocês estão fazendo na minha casa? Aí subiram aqui, Dani, na minha cobertura, e aí começaram. Tiro nas casas, tudo. Saiu brocando nas casas, tudo. Com a casa do rapaz ali embaixo toda. Quebrou o vidro, quebrou televisão, tudo. Como a minha dali também tá quebrada, a minha televisão. A gente está até mostrando imagens aí da quantidade de cápsula, né? De cartuchos que ficaram depois que eles saíram. Também tem na minha cobertura, Dani. É isso. E aí você tá sem conseguir dormir, tá com medo? Eu não vou poder voltar mais, que eles me ameaçaram, Dani. Entendeu? Eu não faço parte de facção, de nada. Eu sou trabalhadora, Dani. Mãe de família. Entendeu? Então, isso está acontecendo aqui. Eu com a menina de 4 anos aqui, Dani. Tudo isso, minha tia aqui. Minha tia passou mal. Eu passei mal, que eu sou diabética. Entendeu? É isso, Alex. Ela está dizendo que não sabe se vai poder continuar dormindo aqui na casa dela, que ela tem medo, né, deles voltarem e matarem de fato ela. A gente vê aqui vários buracos nas paredes, né, buracos aí de tiros. Realmente é uma guerra que está acontecendo. O BDM da Mata Escura tentando tomar a boca de fumo do Comando Vermelho aqui do Jardim Santo Inácio. Olha aí a quantidade de cápsulas que ficaram espalhadas e foram juntadas aqui por moradores. Essa é apenas uma parte. Os moradores disseram que tem muito mais aí cápsulas espalhadas de diferentes calibres, inclusive. É uma imagem chocante
importante, né, que chama a atenção. Então, mais uma vez, a gente está falando sobre isso aqui e chega ainda outra informação de que tem um drone sobrevoando aqui Jardim Santo Inácio, que seria um drone utilizado por traficantes do BDM da Mata Escura. Então, a gente está aqui falando dessa guerra, pedindo paz para esta comunidade, pedindo um pouco mais de atenção. A informação é essa, que traficantes estão invadindo casas de moradores de bem, agredindo moradores de bem, xingando, dando tapa, dizendo que eles estão escondendo traficantes do CV, dizendo que eles estão escondendo drogas. E a gente está aqui, então, conversando com moradores e relatando essa situação. E claro que qualquer novidade, a gente volta a falar sobre esse assunto. Lembrando que o policiamento aqui do Jardim Santo Inácio é de responsabilidade da 48, 48ª Companhia Independente de Polícia Militar. Qualquer novidade, então, Alex, eu te chamo aqui novamente. Com imagens de Ramedifan Cardoso, Daniela Mazei, para o Aratu 24 Horas. Ok, Dani, obrigado aí pelas informações. E o nosso Aratu 24 Horas segue para falar para você de casa de uma briga entre dois homens, gente, que começou e chamou também a atenção de motoristas na saída da Avenida Djalma Dutra e acabou registrada em um vídeo, tá? Esse vídeo mostra aí toda a confusão. As imagens mostram os envolvidos caídos no meio da pista, um deles aí imobilizado e o outro com um mata-leão. Olha aí a imagem, olha aí. Durante a confusão, a mulher tentou intervir enquanto veículos buzinavam para evitar acidente. Não se sabe a motivação dessa briga. Será que foi cachaça? Será que foi gaia? Será que foi futebol? A gente não sabe, mas tá aí o registro, tá? Vou para um rápido intervalo e volto já já. Olha, eu estou de volta aqui com o seu Aratu 24 Horas. Esse é o programa da família baiana, então chega mais, porque aqui a gente traz tudo sobre a segurança pública, o futebol, a política e também prestação de serviços. Falando em prestação de serviço, a gente mostrou no programa de ontem que os moradores ali da rua Jardim Federação estão sofrendo com a questão da criminalidade barra lixo. Eu explico para você que não viu a edição de ontem. Essas duas caçambas, elas ficam localizadas ali, estão localizadas na rua e os moradores colocam lixo ali. Contudo, pessoas em situação de rua vão até o local, tiram o lixo de dentro, à procura aí de materiais recicláveis e os moradores estão temerosos porque, inclusive, um carro está abandonado lá, está servindo, inclusive, como ponto, né, de uso de drogas, para dependentes químicos ficarem ali dentro. Então, eles estão preocupados com a questão da insegurança nessa região. A gente procurou, obviamente, os órgãos públicos e a gente quer trazer aqui para os moradores, os nossos telespectadores, uma resposta. Em nota, a Polícia Militar disse que o policiamento no bairro da Federação ele é realizado pela 41ª Companhia da Polícia Militar com o apoio de equipes táticas do Batalhão Rondesp Atlântico. Também por nota, a Limpurbe esclareceu que a varrição é contemplada em regularidade semanal e a coleta ocorre de segunda a sábado no turno matutino. Isso na rua Valdomiro Luiz, no bairro ali de Jardim Federação. A gente tem justamente uma esquina ali, tá, gente? Por isso que existem aí o nome de duas ruas, tá? Disse ainda que a coleta de inservíveis e construção civil tem regularidade alternada. A gente reforça aqui que a população também precisa fazer a parte e contribuir para um ambiente limpo, jogando o lixo nas caixas coletoras. Já a Secretaria de Ordem Pública não se pronunciou sobre o veículo abandonado na rua. Inclusive, estou em contato com o pessoal da assessoria. O que tem previsto é aí que uma equipe vai até o local para ver de quem é esse carro e, achando o proprietário, esse carro ele vai ser notificado, pelo menos esse é o protocolo que tem que ser seguido, e logo depois, caso não encontre, né, aí o proprietário, um outro órgão ele é acionado para fazer então a remoção do carro da rua, tá bom? Então a gente traz essa resposta para você. Olha, o nosso Aratu 24 Horas vai ficando por aqui. A você, obrigado pela audiência. Lembrando que logo mais, às 11 horas, tem um 01 da Bahia, a Lujuca com Marcelo Castro. 6h30 tem então o Fala Dani com a Dani Mazei. Na sequência tem Aratu Notícias com Pablo Reis. As letrinhas vão começar a subir. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Galinho, pode cantar? Minha Bahia!
I love you.